Olá! Hoje eu vim contar como eu me senti no meu segundo trimestre de gestação. Eu acabei de entrar no terceiro, estou com 7 mesinhos de gravidez e vim contar como é que foi os meus sinais e os meus sintomas de segundo trimestre de gestação. Eu já fiz um vídeo do primeiro trimestre de gestação, assistam aí e compartilhe comigo a sua experiência também. Eu sou a Érica Maielli, seja muito bem-vinda por aqui. Vamos lá direto ao ponto. Vou separar assim por coisas boas e por coisas ruins. As coisas, vamos começar pela parte ruim ou vamos começar pela parte boa? Vamos começar pela parte ruim. A parte ruim, eu anotei aqui alguns tópicos para eu não esquecer. Comecei perdendo as roupas, né? Mas que está ligado à parte boa, porque minha barriga começou a crescer. Comecei a ir perdendo as roupas, né? A gente não encontra as roupas direito. Eu, como sou uma pessoa magra, aí eu fico com receio de comprar roupa, porque eu sei que depois eu vou perder. Mas essa coisa assim de a gente perdendo as roupas, não ir se encontrando mais nas roupas que a gente tem, ou não, enfim, a parte das roupas é bem complicada. Porém, está atrelada a coisa boa, que a meu bebê está se desenvolvendo, graças a Deus. Outra coisa ruim é o incômodo na bexiga. Eu comecei a dar um incômodozinho na bexiga. Não é ardência para urinar, nem nada assim. Até fiz exame de infecção urinária, né? Mas graças a Deus não é infecção urinária, não. Porém, assim, minha bexiga tava bem dolorida, assim, como se fosse aquela sensação de quando a gente segura muito o xixi e aí começa a dar aquela dorzinha. Então, eu senti esse incômodo na minha bexiga. E junto com isso também veio a questão do xixi, né? Fazendo xixi toda hora, levantando, assim, 4 vezes por noite. Eu sei que depois piora, né? Como diz as outras mamães aí, depois piora no terceiro trimestre. Mas eu não esperava que fosse ser tão cedo. Eu passei o meu segundo trimestre todo levantando bastante para ir no banheiro. Graças a Deus, tem mais ou menos 2 semanas que eu estou melhor em relação a isso. Ou seja, no meu finalzinho do segundo trimestre deu uma melhoradinha. Agora eu levanto 1 ou 2 vezes por noite para fazer xixi. Mas antes estava assim, levantando 4 vezes de dia, indo toda hora no banheiro para poder fazer xixi. Então é uma coisa assim, chata, né? E é uma coisa assim, que não saía aquele volume de xixi normal, só saía um pingo. Aí toda hora eu indo fazer xixi e saindo aquele pingo de xixi. É complicado, gente, porque é uma chatice. Mas tudo bem, né? Junto com isso aí, também veio uma dor nas costas. Aí eu não sabia se tava doendo a bexiga ou se tava doendo nas costas, porque doía assim. E aí, assim, minha profissão já exige bastante da minha coluna, né? Porque eu sou dentista. Então, exige bastante da minha coluna. Só que na gravidez, ai meu Deus, eu não preciso me esforçar no meu consultório para poder ter dor. Basta eu fazer um atendimento. Minha coluna já dói, já arregaça. E eu pretendo atender até assim, praticamente as últimas semanas da minha gravidez. Pretendo, não sei se vou conseguir, mas Deus está no controle de tudo, Deus que sabe do futuro, né? Assim, essa dor nas costas, ai, socorro. Tem dia que eu sinto dor nas costas que eu não consigo me movimentar direito. Deitada, se eu deitar, eu não consigo me movimentar direito. Eu fico gemendo aqui em casa o momento todo. Aí, enfim, com essa dor nas costas também veio, assim, uma dificuldade de dormir, né? Porque minhas costas doem, eu não consigo me movimentar direito na cama, eu não consigo mais dormir de bruços, né? Porque minha posição de dormir, minha posição de descanso era de bruços. E aí eu tô me adaptando à nova posição de lado e de frente. Assim, aí é horrível. Então meu sono ficou bastante irregular por conta disso. Meu sono já era ruim antes da gravidez. Agora ficou bastante complicado, bastante complexo, mas é o Senhor quem nos sustenta. Mas enfim, na hora de dormir é a que mais me incomoda, porque a levantação para fazer xixi me incomodou, né? Levantação para fazer xixi, não achar posição na cama. Eu tô nas últimas... até voltou aqui. Nas últimas 3 semanas eu tenho ficado com muito refluxo. Não é a azia, que a azia é a queimação, né?
com muito refluxo. Até eu sinto a azia, mas o problema é que fica é o refluxo, que fica voltando aqui, ó. Eu deito e volto, deito e volta. E, inclusive, assim, teve dias de eu não conseguir deitar na cama, porque mesmo com os travesseiros altos, ficava voltando. E aí eu tive que dormir assim, ó, deitar assim no sofá, que é realmente completamente quase 90 graus, para eu conseguir dormir um pouco. Então, esse refluxo é algo do que mais me incomodou, é o refluxo, porque ele atrapalha todo o resto. Eu não consigo dormir, eu não consigo achar posição. A única coisa que eu posso fazer é comer menos e em quantidades mais reduzidas, assim, mas com mais frequência. Só que é bastante complicado, né? Também por conta desse refluxo, eu tenho sentido bastante dificuldade de encontrar posição na cama. Eu deito de lado e aí logo meu quadril começa a doer, porque minha posição de dormir era de bruços, né? Então meu quadril começa a doer, minha costela começa a doer, eu deito pro outro lado, meu quadril começa a doer. Eu fico assim uns minutinhos até começar a doer. Meu quadril começa a doer, minhas costelas começam a doer. Eu deito assim de frente, mas não plana, né? Eu deito assim um pouco elevada de frente. Aí fica ali tranquila, mas aí logo eu me incomodo com aquela posição, porque essa posição é a que eu praticamente nunca usava. E aí fica bastante complicado. Aí eu fico nessa viração, lado direito, frente, lado esquerdo. Meu marido que sofre, porque eu passo a noite inteira mexendo. Meu marido que sofre não, né? Tá dormindo, tá tranquilo, só tá sentindo outra pessoa mexendo. Quem tá sofrendo é eu. Essa parte do descanso, de você conseguir descansar, tá sendo bem chatinha. Mas é isso, essa é a parte ruim. Vamos pra parte boa? Vamos pra parte boa, porque tem muita parte boa. Gente, as partes boas, assim, me encantaram. Primeiramente, eu comecei a sentir o meu filho no primeiro trimestre, eu não sentia. Ou às vezes até sentia aquela sensação, assim, como as pessoas falam, de borboleta, só que eu não conseguia diferenciar de sensação de bebê e de sensação de gases, eu não conseguia diferenciar. No segundo trimestre, eu lembro do dia certinho, quando eu consegui realmente sentir ele de uma forma que eu não tive dúvidas, que eu estava com 18 semanas. Foi bem no dia que eu fiz as 18 semanas. E de lá pra cá, graças a Deus, eu tenho sentido meu filho todo dia. Só teve um dia que eu não senti ele e eu fiquei assim, nossa, muito triste. Era um dia que eu estava doente e consequentemente, ele não mexeu. E eu fiquei assim, mais triste ainda. Mas depois disso, tirando esse único dia, eu sinto ele todos os dias. É uma sensação assim indescritível, não tem explicações. E no primeiro vídeo eu tinha falado em relação a minha fé ter aumentado. Agora, então, que eu sinto essa criança mexendo dentro de mim, meu Deus, que loucura. É uma loucura, não tenho uma palavra para poder expressar como a minha fé tem sido alimentada e como eu tenho ficado assim mais maravilhada ainda com o nosso Criador. E assim, não é todo mundo que consegue colocar a mão e sentir, né? Papai tem dificuldade para sentir. Agora, no finalzinho do segundo trimestre, eu acabei de entrar no terceiro, né? Mas agora, no finalzinho do terceiro, ele conseguiu sentir mais. Minha mãe também consegue sentir, minha irmãzinha consegue sentir. E assim, essa parte de sentir é sensacional, sensacional, um sintoma sensacional, que eu sei que eu vou sentir falta disso, porque é uma coisa assim deliciosa. Tão deliciosa que eu já orei tanto, agradecendo a Deus pelo fato dele ter me feito mulher, porque o homem, ali meu marido tá presente comigo em tudo, faz tudo comigo, mas ele não é capaz de sentir o que eu tô sentindo no meu corpo. E eu agradeci a Deus, falei, ô Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me fez mulher e me fez sentir essa sensação incrível, que é essa sensação de gestação, de criação, de desenvolvimento. Só o Senhor, Tu és maravilhoso e eu te glorifico por eu ser mulher. E enfim, vamos para outro tópico, porque senão eu fico aqui ó, falando nesse tópico infinitamente. Então, outro sintoma muito bom que eu senti, ou melhor, voltei a sentir, foi a minha estabilização de humor. Eu até tinha falado lá no outro vídeo também que eu fiquei assim com o meu humor completamente desregulado. Eu que sou uma pessoa equilibrada, fiquei assim completamente desregulada, estressada. Tava assim dando pra ver na minha cara meu desgosto pelas coisas e pelas pessoas e pelas situações. Mas no segundo trimestre meu humor estabilizou, consegui voltar a fazer minhas atividades normalmente, conseguia voltar a viver assim normalmente. A minha cabeça voltou
né? E junto com esse humor também veio a minha autoestima de volta, que também tinha sido bastante prejudicada no primeiro trimestre. No segundo, minha autoestima veio e ela assim, ela não veio normal não, ela extravasou. E olha que assim, fisicamente eu tô me sentindo com os mesmos problemas do primeiro trimestre, que é o meu cabelo que tá muito seco, não tem nada de glow up de grávida. Minha pele que tá, aqui tá com base, mas ela tá só a espinha e manchada. Mas não tem aquela questão da autoestima estar na sua cabeça. Então, na minha cabeça eu estou radiante. E aí, enfim, é isso que importa. O que importa não é o que eu acho que as pessoas estão achando, é o que eu penso ao meu próprio respeito. Então, assim, minha autoestima voltou assim com tudo e ela trouxe um significado a mais, que eu tô me sentindo assim. Ai, eu tô me sentindo assim radiante, não tem assim uma sensação de que tem dia que eu me sinto assim angelical, de tão radiante que eu estou me sentindo, assim, uma coisa tão divina que está acontecendo comigo. Então, recuperei a minha autoestima, tirei ela do fundo do poço e elevei ela num patamar muito considerável. E olha aqui, falando das coisas ruins ainda, fisicamente, além do meu cabelo e das minhas espinhas, que eu achei que pioraram, ainda teve mais algumas coisas. No primeiro trimestre eu tinha falado sobre as linhas aqui escurecidas que tinha aparecido no meu pescoço, né? Mas teve mais coisas, por exemplo, meus seios escureceram mais ainda, a areola, né? Escureceram, então, assim, seria uma coisa pra afetar a minha autoestima. Meu umbigo, que já era assim, meio pra fora, ficou mais pontudinho, dá pra sentir assim na roupa. Antes ele não era pra dentro. Mas se você passasse a mão assim, você não sentia ele. Agora, se eu passar a mão, eu sinto meu umbigo, que está saindo, coisas preocupantes. Também apareceram algumas manchas pelo meu quadril, pelas minhas coxas, que normalmente tudo isso afetaria a minha autoestima, mas não tem afetado, porque eu estou me sentindo radiante, já falei, né? E essa autoestima também trouxe o meu vigor de volta, porque quando a gente tá com baixa autoestima, a gente fica assim, o ó do borogodó, né? Fica assim, péssima. Mas a minha autoestima voltou o meu vigor de novo, meu ânimo pra fazer minhas coisas. E, enfim, na hora de dormir eu tenho todas aquelas sensações lá de dores e tudo, mas durante o dia eu passo assim, tranquila, radiante, ando normalmente, faço meus exercícios aqui em casa e, enfim, tô radiante. Outro sinal maravilhoso, não é nem um sintoma, né? Que sintoma é o que a gente sente. Outro sinal maravilhoso é que minha barriga apareceu. Agora as pessoas conseguem ver que eu estou grávida, que no primeiro trimestre, além da gente estar passando a luta todinha, as pessoas não sabem que a gente tá grávida. Entendeu? Se você não contar, ninguém vai saber que você tá grávida. E assim, no segundo trimestre, minha barriguinha apareceu, é uma coisa deliciosa. E com isso veio a minha credulidade, né? Porque no começo eu ficava assim, gente, será que eu tô grávida realmente? Mesmo com os exames feitos. Porque eu não sentia, eu não via no meu corpo a mudança, então eu não sentia meu bebê mexendo. E agora eu vejo a mudança do meu corpo, então eu sei que ele está aqui se desenvolvendo, eu sinto ele. E aí é uma coisa assim, maravilhosa. Então eu consigo agora perceber que eu estou grávida. E essa barriguinha eu tô achando, ai, cada semana que passa eu acho ela mais bonitinha e eu tô doida já pra me ver com barrigão de terceiro trimestre. Eu tô amando. Eu achava assim que eu ia me sentir feia com aquela barriga, não, mas eu tô achando lindo. Enfim, já falei que eu tô radiante, né? E por último, agora eu estou muito feliz. Não que no primeiro trimestre eu não estivesse muito feliz. Só que aquela confusão ali hormonal, acredito que seja hormonal realmente, aquela confusão ali de emoções, me deixava assim realmente um caos. Mas agora eu estou assim muito feliz, muito grata a Deus. E a gente vai assim ganhando uma coisinha, recebendo carinho das pessoas, ganhando um mimozinho, um presentezinho, uma fraldinha, e aquilo tudo assim vai enchendo o coração da gente de alegria, de satisfação, de temor a Deus, de confiança em Deus, de maturidade. O Senhor tem me ensinado muito também. Inclusive, eu até esqueci de anotar nos meus pontos, mas eu tenho aprendido muito sobre a maturidade das coisas, sobre o tempo que as coisas precisam para acontecer, porque a gravidez não acontece assim, de um dia para o outro você tá com o bebê no colo, né? Tem aquele período de amadurecimento. E, enfim, o Senhor tem me ensinado bastante, porque eu cobro do Senhor
algumas coisas na minha vida há bastante tempo, porque na minha cabeça eu estou preparada já para receber aquilo. Mas o Senhor tem me ensinado que as coisas precisam de tempo para amadurecer, para que aquilo não chegue prematuro nas minhas mãos e venha me causar algum tipo de dano. E, enfim, e aí isso é coisa para outro vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, com algumas questõezinhas aí dos pontos positivos e dos pontos negativos do segundo trimestre de gestação. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha experiência. Eu vou ficar muito feliz se vocês compartilharem comigo a sua experiência também. Eu que sou mamãe de primeira viagem, estou amando ouvir os relatos das mulheres que já foram mães, que já são mães, e também estou amando receber relatos de mulheres que engravidaram agora junto comigo ou antes de mim também, e eu amo compartilhar também o que eu senti, o que eu tenho sentido, e sobre todas as coisas eu tenho engrandecido ainda mais o nosso Criador, porque só Ele é maravilhoso para fazer uma coisa assim grandiosa como essa, que não tem explicação para a mentalidade humana. E foi isso, um beijo, até a próxima!